Olá, sou o instrutor Lucas, aqui do Sesc Mato Grosso. Tenho uma pergunta para você. Sabe o que significa o VO2 máximo? Vem comigo! O VO2 nada mais nada menos que é a capacidade que nós temos de captar o ar atmosférico e fazer dele a utilização dentro das mitocôndrias como fonte de energia aeróbica. Nós somos seres aeróbios, o tempo todo nós estamos utilizando desse ar, principalmente em dois fatores, nas células cerebrais e nos tecidos musculares. Para que esse ar consiga chegar até o nosso organismo e faça com que gere energia, nós precisamos de três fatores. O primeiro é o sistema pulmonar, o segundo o sistema cardiovascular e, por último, o metabólico muscular. Esses três fatores precisam estar de melhor forma possível para que esse ar seja utilizado da melhor forma. Caso um desses sistemas esteja em déficit, esse ar vai ter mais dificuldade de ser utilizado. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que têm alguma patologia cardíaca, cardiopatas, pessoas com pressão arterial, essas pessoas têm uma dificuldade maior em utilização do ar. Pessoas também que têm problemas respiratórios, como asma, DPOC, dentre outros fatores, pulmonar também tem essa grande dificuldade de utilização desse oxigênio. O sedentário também ele tem essa baixa capacidade de fazer a utilização desse oxigênio como fonte de energia. O VO2 máximo ele é nivelado de cada pessoa. Eu tenho o meu nível de VO2 e você tem o seu nível de VO2. Essa classificação ela pode gerar de muito ruim a muito bom e excelente. Varia muito de idade para idade e também o quanto a pessoa pratica atividade. Vou dar um exemplo. Pessoas, atletas como maratonista, que faz triatlo, são pessoas que têm um número de VO2 muito alto e é muito bom para a sua saúde. Aí esse nível ele vai se classificando de acordo com cada modalidade que cada pessoa pratica no seu dia a dia. Então nós temos teste para todas as faixas etárias. Você tem que ver qual é a melhor para você. Dentro dos testes, o avaliador ele vai estar com alguns materiais, como um polar, um frequencímetro, porque é a partir da frequência cardíaca que a gente consegue ver como que está o seu nível dentro daquele teste. Bom, o exemplo que eu vou dar agora são os testes na esteira. Como que a gente descobre o VO2 máximo? Através de um frequencímetro, certo? Que nós utilizamos e o polar, o avaliador vai ver a sua frequência cardíaca durante o teste. Então, durante o teste você vai passar por uma fase leve, uma fase de aquecimento, e assim que ele for progredindo a velocidade, a sua frequência cardíaca ela vai dar um pico na alteração. Esse primeiro pico nós chamamos de limiar anaeróbio 1, onde você deixa o teste de fácil, leve para moderado. O teste continua, a velocidade continua a ser acrescentada e quando a sua frequência cardíaca der um segundo pico novamente, nós entendemos que você está deixando o teste de moderado para rigoroso. E esse segundo pico se chama limiar anaeróbio 2. O teste ele vai continuar nesse estado rigoroso não por muito tempo, porque a partir daí você já está muito ofegante, você já está correndo muito mais rápido, até você parar totalmente. Ao parar, o avaliador vai retornar a velocidade, você vai recuperar. A partir daí, como que ele descobre? Ele vai ver a frequência cardíaca que deu no primeiro pico e no segundo pico, e ele, a partir disso, ele vai fazer as prescrições para você estar treinando, seja na esteira, correndo, na bike. Por quê? Ele pode fazer de forma escalonada, que é um método que nós utilizamos muito dentro das academias, que é o HIIT, que é o Interval Training. Ele pode utilizar 30:1, onde 30 segundos você fica correndo acima, num período rigoroso, e 1 minuto você recupera numa zona mais leve. Isso vai dando estímulos ao seu corpo e fazendo esse trabalho de utilização do ar de forma mais gradativo, deixando você mais disposto, deixando você mais resistente à atividade. Após o período que ele prescreveu para você, ele vai remarcar esse teste. E esse teste, se você fez ele certinho, ele vai dar um resultado melhor. O VO2 máximo, quando ele é aumentado,
você diminui os riscos de adquirir alguma patologia, certo? E patologias que podem vir levar até a morte. Então, a partir dessas prescrições, você vai melhorando e aumentando a sua capacidade cardiorrespiratória, e esse ar você vai conseguir utilizar dele com muito mais velocidade e com muito mais abundância dentro do seu organismo, melhorando o sistema respiratório, o cardiovascular, o sistema muscular, os tecidos do cérebro, que isso tudo é essencial para a gente. Esse foi o nosso Mova-se. Se liga nas nossas programações e até mais!